Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente você, do fandom de The Promised Neverland, que posta aqui em todos os meus vídeos, inclusive continue postando, eu gosto muito, que você quer vídeo dessa história, que você quer comentários do mangá, finalmente eu trouxe aqui, depois da primeira temporada do anime, mais comentários, mais conteúdos dessa história. Dessa vez vamos falar de 10 curiosidades, mas se você ainda quer que eu traga as minhas ideias de comentários sobre questões do mangá atualmente, você precisa deixar comentários aqui embaixo. E se você por acaso ainda não assistiu toda a primeira temporada de The Promised Neverland, então eu vou te indicar um lugar para você assistir agora ou depois desse vídeo. O link aqui no topo da descrição e no topo dos comentários é o link da Crunchyroll que está patrocinando este vídeo, que é um serviço de stream, ou seja, que você entra e tem um catálogo imenso só de animes como The Promised Neverland para você assistir online, no computador, no celular, no tablet, no videogame, tudo com legenda oficial, e clicando no link aqui embaixo você ainda tem acesso por 14 dias Premium, ou seja, você confere inclusive o serviço de simulcast. Você acessa e consegue ver, por exemplo, Dr. Stone ou outros animes da temporada atual logo depois deles serem exibidos no Japão, de forma mais rápida, oficial e com melhor qualidade possível. E lembrando que a maior parte do catálogo, que tem muitos títulos que você gostaria de assistir, eu tenho certeza, tá lá de graça. Então clica no link porque você ajuda este canal, conhece o serviço, tem 14 dias de graça e também se ajuda vendo muitos animes que eu tenho certeza que tá na sua lista lá mofando e você ainda não assistiu. Aliás, me segue no Instagram, porque você quer mais que 14 dias? Então, em breve eu vou disponibilizar vários passes de 30 dias de acesso premium na Crunchyroll, lá no Instagram apenas, então já vai me seguir, Gabi Xavier, e acompanhe os stories para não perder isso. De acordo com Kaio Shirai, que escreveu esse mangá, que criou a história, a Emma, protagonista menina de uma demografia shounen, foi escolhida como uma menina, primeiramente, acima de tudo, para fazer uma contraposição a Isabela, a antagonista do primeiro arco, que já estava escolhida e era uma mulher. E para ele, segundo ele, essa dinâmica entre uma mãe e uma filha, esse papel, esses diálogos, toda essa interação das duas seria muito mais interessante, sendo desta forma uma menina e a mama, e por isso Emma veio como é. Você curtiu essa escolha? Você gosta da Emma ser uma protagonista mulher? Não faz diferença pra você? Me conta aqui embaixo. Caso vocês não saibam, o mangá de Neverland ele é escrito em conjunto com duas pessoas, quer dizer, a história toda é criada pelo Shirai e a gente tem as ilustrações sempre desde o começo sendo feitas por Demizu. E a parceria dessas duas pessoas que criou o universo visual e narrativo que a gente vai acompanhando cada vez mais em mangá e agora também em anime. E aí muitas vezes, é claro, o autor solicita que as ilustrações, que os designs tragam uma mensagem diferente ou sejam levadas para cá ou para lá. E isso não foi diferente com a construção dos demônios. O pedido era que eles fossem cada vez menos humanoides, que eles fossem totalmente dissociados da imagem que a gente tem de humanos. Eles precisariam ser criaturas bem diferenciadas, apesar de alguns deles terem comportamentos explicados no mangá claramente, muito próximos aos que a gente tem, e até mesmo trejeitos e formas físicas, mas apesar disso, eles precisariam ser o máximo possível monstruosos. Isso era necessário e indispensável para o design deles. Durante esse processo, eles pensaram até, inclusive, segundo eles, em uma ideia de corpos transparentes com os órgãos, amostras, e tinha até algumas ideias ali inspiradas em personagens de Peter Pan, como o Capitão Gancho e o Crocodilo. Não ficou muito bem claro quais eram essas ideias, como isso era interpretado nas ideias no papel, nos designs, mas a verdade é que a gente teve esses monstros apavorantes e muito assim horrendos, porque a ideia era de fato que eles fossem assim. Me conta depois se você curte esses designs criados para os demônios dessa história. Falando ainda da criação da Emma, Shirai sempre pensou nela como uma menina com um coração ali, o psicológico, ou pelo menos os sentimentos de um garoto de 5 anos de idade. E eu acho que ele fala isso muito para representar justamente a inocência que existe na Emma, apesar de várias outras características, porque ela não é boba e eu fiz um vídeo só desconstruindo essa personagem, falando bem sobre ela, se vocês quiserem clicar aqui depois. Eu indico bastante, mas além disso, ele também sempre pensou e sempre quis que o design da Emma não fosse algo explicitamente ou propositalmente atrativo para os leitores. O que eu quero dizer? Ele não queria que essa protagonista fosse objeto de desejo, fosse colocada nos rankings de personagens que todos estão apaixonados, não.
Por algum motivo, ele não disse o porquê, a protagonista não teria este papel. Ela não seria criada para isso, para ser objetificada ou para ser desejada de qualquer maneira. E sobre as ilustrações, Demizu comenta que ele criou a Emma até com um propósito um pouco andrógeno, e por isso também que ela teve um cabelo curto, apesar de que ao longo do processo surgiu a ideia também dela ter um cabelo mais comprido e preso com um rabo de cavalo. Eu acho que como ela terminou ficou perfeito, eu não imagino a Emma de outra forma, sinceramente, mas me conta se você curtiria mais ela com um visual diferente, ou se você queria pelo menos ver como ficaria Emma com um rabinho de cavalo. Quando o anime, especialmente de Neverland, começou a ser exibido, muitas pessoas, ou algumas pessoas pelo menos, questionaram a ideia e a criação da irmã Crone, alguém super caricata, justamente como uma personagem negra. E olha só, tanto o autor quanto o ilustrador comentaram essa escolha também em entrevista. Eles disseram que a irmã Crone teve um processo de criação que passou pela ideia muito forte, inclusive, dela ser uma personagem branca e muito musculosa, muito também ali amedrontadora em certos momentos e que teria inclusive uma certa dificuldade de falar japonês, pareceria ali algo como uma estrangeira. De qualquer maneira, essa ideia foi abandonada e a justificativa que eles deram é que a irmã Crone, ela usa as mesmas roupas exatamente da Isabela, tem o mesmo papel que ela, e a diferenciação para o leitor entre essas duas personagens precisaria ser muito rápida, sem precisar de expressões ou falas, e por isso eles utilizaram este artifício de escolher a característica visual dela ser negra como algo ali fundamental, ou pelo menos mais apropriado, segundo a ideia e criação dessas duas pessoas. Você já notou que ali no logo, na marca, no nome de The Promised Neverland tem 3 linhas, 3 tracinhos? Você sabia que essas 3 linhas simbolizam justamente os protagonistas ou os principais ali, Emma, Norman e Ray? E elas são 3 linhas paralelas, partindo do mesmo ponto e indo aparentemente para um ponto em comum também. Mas a curiosidade é que no capítulo 31, quando Norman deixa a companhia dos seus 2 amigos, essas 3 linhas aparecem diferentes, quer dizer, aparecem apenas 2 linhas paralelas, para simbolizar que o Norman não está mais caminhando junto com os seus 2 amigos. Mas isso depois volta, retorna, foi só realmente algo ali implícito para que pessoas mais atentas percebessem a mensagem do que estava acontecendo para além das páginas. Tanto o autor quanto a ilustradora comentaram que houve uma ideia diferente para o destino da irmã Crone e até da Guilda, que aliás teriam um futuro ali juntas, bem diferente do que aconteceu na primeira temporada ou no começo do mangá. A irmã Crone não morreria, ela seria colocada como uma mama em outra fazenda e a Guilda depois inclusive seria colocada como uma irmã. Assim como a irmã Crone uma vez ficou para a Isabela, a Guilda trabalharia para a irmã Crone nessa outra fazenda. E então depois, quando a Emma voltasse para as fazendas para tentar resgatar todo mundo, ela encontraria a Guilda assim. Bem diferente do que a gente está acompanhando tanto no anime quanto no mangá. Você gostaria mais que a história tivesse caminhado por este rumo? Que a irmã Crone permanecesse viva? Que Guilda, de certa forma, traísse a amizade da Emma? Me conta aí. A origem que se conta para o nome Crone, da irmã Crone, seria a palavra escrita da mesma forma, mas que se fala de um jeito que eu não sei falar, peraí. Krone. Assim, a palavra em alemão significa coroa e parece que essa seria justamente uma alusão da vontade da irmã Crone de usurpar a coroa da mama Isabela, ou seja, tomar o lugar daquela mama naquela fazenda como uma espécie de proteção, para que ela tivesse mais poder, mais segurança. Essa seria, segundo eles, a alusão por trás do significado do nome da irmã Crone, ou Crona. Enfim, vocês ouviram a moça do Google Tradutor falando melhor que eu. Sabe o que mais quase foi diferente no começo dessa história? Então, não existiria aquele quarto secreto da mama Isabela, então a história em determinado ponto caminharia bem diferente, pelo menos ali as descobertas das crianças, todo aquele jogo de pistas e tal teria uma dinâmica um pouquinho diferente, já que a sala não existiria, e também William Minerva não existiria em certo ponto nessa história. Houve um momento em que a ideia era não inseri-lo, ou pelo menos que ele não existia nos primeiros momentos de criação dessa história. E pra gente que já tá lendo o mangá, é um pouco inimaginável que não existisse este personagem, mas ok, em algum momento ele realmente não estaria
viver em Neverland. O que você acha disso? Como que a história caminharia sem William Minerva? Porque sem a sala dá pra imaginar agora. Sem ele? E como nada aparece por acaso nessa história, o nome da Isabela também é claramente proposital. Mama Isabela tem um nome com significado hebraico que é devota a Deus. Isabela então seria devota a Deus? Não. Contraditoriamente, ironicamente, com certeza de propósito, esta Isabela, neste universo, é devota aos demônios. Então teve uma subversão total desse sentido, por covardia, por medo, por aceitação do seu destino cruel, não importa. A questão neste vídeo é que, mais uma vez, os nomes têm um sentido muito objetivo, uma implicação, uma provocação, às vezes, muito objetiva na história como um todo. Como última curiosidade, eu queria falar justamente um apanhado do que estava no primeiro material, aquele que foi entregue como proposta do mangá de Neverland para ser publicado. E havia diferenças até bem substanciais do que a gente acompanha hoje na versão oficial e final. Vamos ver então o que tinha no primeiro manuscrito, aquele que trouxe à vida pela primeira vez a história de Yakusoku no Neverland. Toda a dinâmica das três crianças, Emma, Norman, Ray, descobrindo os segredos daquela casa, da fazenda, o que se tratava, aquela vida falsa deles, tudo aconteceria da mesma forma. E a Emma realmente teria o ímpeto ou a vontade de salvar todos, mas na primeira ideia, na primeira concepção, no primeiro manuscrito, ela não verbalizava ou falava em nenhum momento que o plano de escapar, pelo menos inicialmente, envolveria todos. Por exemplo, de repente, nessa primeira ideia no futuro, ela voltaria depois e salvaria eles de alguma maneira. Não esse plano que ela levou até o final de querer levar todas as crianças já na primeira fuga, sem nenhuma dúvida, sem nenhum segundo pensamento, nenhuma outra possibilidade. E mesmo assim, nesse primeiro manuscrito, que tinha uns 15 capítulos, a Emma saía sozinha da fazenda. Ela escapava sozinha, não se explica muito bem quais as circunstâncias que levaram esta fuga isolada, solitária, mas ela sairia, encontraria sozinha também dois personagens que aparecerão no próximo arco do anime de Neverland chamados Sonju e Mudika. Eu não vou dizer quem eles são para você não ter spoiler, mas ela descobriria todas as verdades que a gente de fato descobre no mangá ao longo dos capítulos sozinha, sobre o mundo em que ela está, sobre como tudo aquilo chegou no ponto de existirem as fazendas, das crianças serem gado. Ela descobre tudo e vai caminhando nessa jornada ao longo de todos os capítulos do manuscrito sozinha. E o autor, pensando nisso hoje, ele comenta que ele acha que era muito pobre a história, que pensando agora no presente não era muito legal, e eu concordo, na verdade, que a forma com que tudo correu na versão oficial e final que a gente acompanha parece, ao meu ver, melhor, mas me deixa aqui embaixo a sua opinião também. E se a Emma tivesse escapado sozinha realmente, como as coisas teriam sido? O que você acha? Lembrando que sim, temos vídeos aqui no canal sobre Neverland, eu não falo semanalmente nem mensalmente do mangá, mas há vídeos extras, sim, fora os comentários semanais que saíram na primeira temporada do anime, e eu pretendo trazer mais vídeos temáticos com spoilers, inclusive, do mangá, se vocês ajudarem esse vídeo a ser bem recebido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais sugestões aí de curiosidades de outros animes e outros personagens, deixem aqui também. Já vai deixando mais sugestões para o meu quadro Desconstruindo Animes e Personagens, o meu quadro queridinho deste canal, que eu gosto muito que vocês curtam. Então, deixe sugestões, se inscreve para não perder nenhum desses próximos vídeos, me fala qual curiosidade você gostou mais e, de novo, se você curtiria que a história do mangá tivesse seguido as ideias iniciais ou apenas uma outra, quem sabe? Não sai do vídeo sem se inscreve aí, deixa o like rapidinho e a gente se vê. Tchau, tchau!